Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que todos estejam bem e com saúde. Meu nome é Wenderson Gomes dos Santos, estou ministrando a disciplina Gestão de Esgoto Doméstico e Efluente Industrial. E nesse módulo 2, nós vamos tratar como sistema de coleta e caracterização dos esgotos sanitários. Vamos lá? Para ratificar aqui o nosso texto base, onde a gente tirou a maior parte do nosso conteúdo, foi esse livro, Tratamento de Efluentes e Recursos e Recuperação de Recursos. Entre em contato comigo que eu ajudo vocês a obter virtualmente esse livro que está disponível na minha biblioteca. Todo aluno da UFAM tem um acesso a essa biblioteca virtual onde tem esse livro, tá? Onde eu tirei a nossa principal referência. Para chegar a vocês e para mostrar aqui um conteúdo bem específico desse módulo, eu deixo duas perguntas. A primeira, você sabe qual a importância do sistema de coleta de esgoto? Tá? E também outra pergunta, além disso, você sabe dizer como caracterizar os efluentes? Também complementando isso, qual a importância de caracterizar esse efluente? É isso que nós vamos trabalhar nesse módulo. Mas antes de prosseguir, eu queria deixar só a definição no caso do sistema de coleta de esgoto, que são responsáveis por reunir e transportar resíduos gerados das residências, estabelecimentos comerciais até as estações de tratamento. Então, toda aquela linha que fica escondida, porque fica debaixo, normalmente fica subterrânea, que pega esse esgoto doméstico e vai levar até a estação de tratamento, é chamada de rede de coleta. Então, aqui eu estou mostrando para vocês que estamos observando aqui algumas casas, né, e todos esses conectores aqui que levam até a estação de tratamento são chamados de redes de coleta. Essa figura aqui foi adaptada dessa fonte aqui. Mas a gente vai detalhar alguns detalhes, alguns subtópicos do sistema de coleta, o que ele faz parte. Como eu defini que ele é um conjunto dessas tubulações que vão tirar desde das casas até a estação de tratamento de esgoto, mas eles têm subitens que a gente precisa trabalhar. O primeiro deles é o ramal predial. Então, todas aquelas tubulações que saem da casa, do esgoto, do banheiro, da pia que sai da casa, como que vai chegar até aquele esgoto que saiu da casa até a estação de tratamento. Então, por essa rede coletora de esgoto. Mas o primeiro que sai, essas tubulações que saem da casa, inicialmente são chamadas de ramal prediais. Então elas são tubulações de menor diâmetro, né? Não tem necessidade de ter um diâmetro grande, que recebe diretamente a contribuição dos ramais. Essa segunda definição, no caso, são os coletores de esgoto. Então isso aqui é a rede coletora. Então observar que isso aqui é um coletor de esgoto, esse aqui é um outro coletor de esgoto, porque ele está recebendo esgoto das casas, dos ramais prediais. O próximo conceito, que na verdade são dois, né? Primeiro, o coletor tronco, são tubulações de maior diâmetro, onde eu vou unir essa rede coletora de esgoto que coletou o esgoto desse quantidade de casas aqui, ele vai unir esse esgoto e vai jogar para o coletor tronco. Provavelmente para essa outra área também vai uma rede coletora que vai jogar o esgoto, vai levar o esgoto até o coletor tronco. Então você observa que o coletor tronco, ele é um tronco, uma tubulação de maior diâmetro, onde que eu vou concentrar, vou unir as diversas esgotos, tá certo? Até levar à estação de tratamento. Porém, aqui nessa figura não está representado, mas a gente tem também em alguns sistemas de coleta os interceptadores, que eu posso definir como condutos de grande porte
geralmente com diâmetro superior aos coletores tronco, que margeiam os corpos d'água dos rios, lagoas e córregos, também conhecido como córregos. No caso aqui se eu fosse fazer um interceptadores, eu ia ter que colocar aquela tubulação que fica margeando, ou seja, eu tinha que ter um coletor tronco. Caso algum que não for os diversos coletores tronco que tem nas cidades, eles podem, depois dele passar por esses interceptadores, para que não haja despejo diretamente nos rios. Aí através dos interceptadores eu levo para a estação de tratamento. Nessa figura aqui não tem um interceptador, tá certo? O próximo definição é o sistema elevatórios. Em alguns casos, cidades, por exemplo, Manaus tem partes que são baixas, tem partes que são altas. Então, para elevar de uma parte de baixa para uma parte alta, eu preciso transportar isso. Por gravidade não dá, então a gente geralmente tem que ter um sistema hidráulico aqui, o sistema de bombeamento, várias bombas para bombear, ter uma pressão adequada, maior que a pressão atmosférica, para transportar de uma região de baixa pressão para uma região de alta pressão. Aqui a gente está adotando que a ETRA precisou dessa estação elevatória para poder trazer a água nessa situação específica que estava a baixa pressão, de uma alta pressão. Outra definição que tem no e-book de vocês: dispositivo de dispersão e manutenção. Aqui nessa figura, como ela está mais genérica, mas por exemplo aqui os postos de visita eu posso definir como estruturas verticais que permitem o acesso à rede de coletoras. Aí então vocês podem observar que lá na cidade de vocês, aqui tem uma tampa lá, geralmente no meio da rua, lá que permite a fiscalização, chamada de postos de visita, ou também de dispositivo de inspeção. Então, nosso próximo tópico é o sistema de rede de coleta de esgoto. Então, a princípio, logo já começa com um sistema separador absoluto. Um dos nossos próximos módulos é trabalhar com um sistema de águas pluviais, tá? Então, porque como está relacionado com esse sistema separador absoluto, eu preciso que vocês já peguem esse conceito, sistema de coleta sistema de coleta de esgoto sanitário, e agora também tem que ter um sistema para captar essa água da chuva, essas águas pluviais. Então, o sistema separador absoluto, ele já tem um sistema que vocês estão observando bem aqui, ó. Esse aqui está simbolizando uma estação de tratamento de água, e vocês estão observando aqui que tem uma rede de tubulação que leva o esgoto até a estação de tratamento, e tem uma outra rede que está simbolizada aqui, deixa eu colocar de uma outra cor, está simbolizada por esse bem aqui, ó, que é uma outra rede de coleta que no caso é só para água da chuva. É por isso que ele tem esse nome, sistema separador absoluto, porque são redes independentes, uma rede coletora só para esgoto doméstico e outra rede somente para águas pluviais. Esse aqui é um tipo talvez mais ideal, que evita a sobrecarga da tubulação e, por exemplo, também da estação de tratamento de efluente, e dá uma separação mais adequada. Isso aqui, só que o ponto negativo é que, como são duas redes coletoras, o investimento é maior, tá certo? Mas em relação ao tratamento, ele é melhor. O próximo que a gente coloca aqui para vocês é o sistema unitário. Como o nome já está falando, esse é talvez um dos mais antigos que a gente tem, que nós temos apenas um sistema de coleta, no caso água da chuva e água de esgoto. Ele coloca o transporte é feito em apenas um desse sistema, então eu não tenho essa separação. Então, como eu falei para vocês, ele é um dos
a maior parte do saneamento básico do Brasil ele começou como um sistema unitário. Atualmente está sendo transportado por separador ou uma combinação desse aqui. O próximo é um combinado desde aqui, ó, tá? Então, em alguns trechos, eu posso combinar o sistema unitário ou absoluto. Ou quando eu tenho um sistema separador absoluto, tenho um sistema de coleta para água da chuva e um para esgoto. Porém, devido a ligações clandestinas, ele acaba na prática trabalhando com esse sistema combinado. E um conceito que eu trago para vocês também, que é o sistema condominiais e simplificados, que caracteriza pela instalação de rede coletora dentro dos limites dos lotes ou áreas comuns de edificações. Uma importante observação que a responsabilidade pela manutenção e infraestrutura dessa rede é do condomínio, tá? E no caso geralmente cai na parte dos moradores, mas isso ajuda bastante o sistema de coleta.